Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 8. Você sabe que toda sexta-feira tem uma aula nova aqui no canal, com temas importantes, relevantes para você aplicar na sua advocacia, com o objetivo de transformar, de estruturar e de solidificar a sua advocacia como uma empresa, né? Eu sempre falo aqui que a nossa advocacia não é apenas e tão somente o ato de advogar, mas vai muito além disso. A nossa advocacia é uma empresa e precisa ser estruturada, tratada, organizada, preparada como tal. E assim a gente consegue ter resultados muito maiores e muito melhores. Bom, mas vamos lá. A nossa aula de hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês e colocar o meu óculos, né? Senão eu não consigo aqui visualizar direito. E vamos lá. O nosso tema hoje é sobre comunicação eficiente. Deixa eu mudar aqui. Pronto, o nosso tema é sobre comunicação eficiente, a importância da comunicação para nós advogados, né? E a comunicação em vários aspectos, em vários setores, em várias áreas, para nós enquanto advogados, seja ao lidar com um cliente, seja também no exercício da nossa profissão, né? Numa audiência, numa conciliação, enfim, no tribunal, a gente precisa também saber comunicar de forma eficiente, e a comunicação que a gente vai ver também não se refere apenas e tão somente à nossa comunicação verbal, mas também tem aí a nossa comunicação não verbal, que influencia também como um conjunto, né? É um conjunto, é um todo que, de uma forma ali bem estruturada, bem adequada, vai fazer com que a nossa comunicação seja muito mais eficiente. Mas vamos lá, o nosso primeiro tópico, que é a importância da comunicação eficaz, né? Por que a nossa comunicação ela precisa ser eficaz? Deixa eu colocar aqui para baixo, senão vai ficar cortado. Pronto. Então, a importância da comunicação para nós, né? A importância de uma comunicação eficaz, porque não basta apenas a gente falar, falar, falar. Muitas vezes a gente acha que só do fato de estar falando já é uma comunicação, mas não necessariamente. A gente precisa tomar cuidado para que a nossa comunicação seja eficaz realmente. E comunicação eficaz a gente entende como no sentido de que eu estou falando e aquela pessoa que está me ouvindo está entendendo, está percebendo realmente aquilo que eu estou querendo dizer, tá? É muito importante a gente ter sempre essa cautela e entender que enquanto profissionais e nós, enquanto comunicadores também que somos, né, que utilizamos a nossa voz para comunicar, muitas vezes para produzir conteúdos também e para comunicar com os nossos clientes, nas audiências e tudo mais, é muito importante a gente ter esse cuidado e estar sempre consciente de que nós precisamos utilizar a nossa comunicação não pensando em nós mesmos, mas pensando em utilizar a nossa comunicação da forma que o nosso ouvinte consiga realmente entender aquilo que nós estamos dizendo, tá? Então não basta dizer, não basta explicar, tem que ser de uma forma clara em que a pessoa que está nos ouvindo consiga realmente perceber, entender aquilo que a gente tá, a mensagem que nós estamos transmitindo, né? Que não adianta nada, provavelmente você já deve ter pego algum professor na faculdade, ou algum professor em algum outro lugar, ou qualquer outra pessoa, algum outro colega, enfim, que é aquela pessoa que fala, fala, fala e não fala nada. Ou começa falando uma coisa e não consegue concluir o raciocínio, se perde ali no meio do caminho, ou começa a emendar uns assuntos nos outros e não tem uma lógica, né? Então isso a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa comunicação seja realmente eficiente. Mas afinal, qual que é a importância da comunicação eficaz para nós na nossa advocacia? Ponto principal, um dos pontos principais aqui, é para prospecção de clientes. Prospecção de clientes. Quando a gente consegue comunicar de uma forma eficaz, de uma forma que o nosso cliente entende aquilo que a gente está querendo dizer, a gente consegue prospectar de uma forma muito mais eficiente. Né? A gente consegue realmente fazer com que o cliente entenda a nossa mensagem e, por meio disso, também entenda e perceba a nossa autoridade, o nosso domínio naquele assunto. E aqui a prospecção do cliente, a gente pode falar tanto na questão da produção do conteúdo, da produção de conteúdo. Se você produz conteúdo em formato de vídeos, vídeos aqui no YouTube, vídeos no Instagram, ou enfim, outras plataformas, a sua comunicação clara, objetiva, assertiva, de uma forma eficiente, ela vai auxiliar muito na prospecção do seu cliente. Outro ponto aqui da prospecção do cliente é no próprio contato inicial que a gente tem, né? Que é no atendimento, naquele primeiro atendimento ou na primeira consulta.
Aqui nesse momento em onde a gente tem esse primeiro contato com o cliente, se a gente consegue realmente comunicar de forma eficaz, de uma forma que o cliente entenda, né, de uma forma que a gente vai ver depois, mais pra frente nessa aula também, né, alguns pontos, algumas técnicas, a gente consegue ali cativar o cliente. Da mesma forma que a gente consegue transmitir o nosso profissionalismo, o nosso conhecimento, a nossa competência, a nossa autoridade, né? E, ao mesmo tempo, sem deixar aquele profissionalismo excessivo, engessado, tomar conta, né? Mas trazer esse profissionalismo, essa comunicação efetiva com um relacionamento, com uma conexão com o cliente, essa humanização que a gente tanto fala e tanto escuta atualmente, tá? Então, a comunicação eficaz, ela é importante para prospecção de clientes, seja na hora de produzir conteúdos em formato, assim, de vídeos, né? Onde a gente comunica verbalmente, e também no atendimento do cliente, naquele primeiro atendimento, naquela primeira consulta, onde realmente o cliente vai ver a nossa atuação e a nossa comunicação, tá? Outro ponto de importância da comunicação eficaz para nós advogados, né, na nossa advocacia, é no fechamento do contrato. No fechamento do contrato. Então, enquanto aqui no ponto 1 é prospecção de clientes, né, a gente está trazendo conteúdo, produzindo conteúdos, ou tá fazendo um primeiro atendimento, uma primeira consulta, né, para poder entender o caso, para poder trazer informações, o cliente tá tendo ali o primeiro contato com a gente, seja pelas redes sociais, seja por meio do atendimento da consulta. Nesse segundo item, né, nesse segundo momento, o fechamento do contrato, é quando o cliente já passou por essa etapa da prospecção e agora ele tá caminhando, a gente tá direcionando na consulta, no atendimento, para o fechamento do contrato. E uma comunicação eficaz na hora do fechamento do contrato é essencial, é fundamental. Porque se você comunica de uma forma clara, eficaz, utilizando até mesmo de gatilhos mentais, não no sentido de enganar, não no sentido de forçar a barra, não nesse sentido, jamais nesse sentido, mas sim no sentido de trazer mais urgência para o caso. Trazer realmente a visão para o cliente de que ele, se ele deixar de contratar os nossos serviços, quais serão os prejuízos que ele vai tomar? Quais serão os prejuízos que ele pode enfrentar se ele deixar de contratar os nossos serviços? Né? É trazer de uma forma muito clara, muito eficaz, tudo isso que envolve o caso do cliente, o fechamento do contrato conosco, né? Quais são ali todas as informações que nós podemos passar e trazer essa segurança para o cliente, dentro da realidade, dentro do esperado, dentro daquilo que nós podemos cumprir, né? Não adianta prometer mundos e fundos na hora do fechamento do contrato, só para poder fechar, só para poder conquistar o cliente e depois abandonar, e depois deixar e empurrar com a barriga, ou saber que o que prometeu não vai ser possível ser cumprido, né, por conta dos prazos, por conta da lei, por conta, enfim, do procedimento e dos entendimentos jurisprudenciais. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Temos que ter uma comunicação eficaz, utilizando as técnicas que temos disponíveis, mas sempre prezando pela verdade, sempre prezando por algo coerente, tá? Na nossa comunicação e na nossa postura, porque isso demonstra também o nosso profissionalismo, tá bom? Então, a importância da comunicação eficaz, prospecção de clientes, fechamento de contratos, e aqui a gente vai colocar um terceiro pilar, né, um terceiro ponto, que é a segurança, né, nas audiências. Se você tem uma comunicação eficaz, se você consegue utilizar técnicas, se você consegue se comunicar e de uma forma verbal e também não verbal, de forma estruturada, de forma pensada, planejada, você consegue ter uma postura, um posicionamento totalmente diferente nas audiências, né? Ainda que haja muitas vezes ansiedade, ainda que haja muitas vezes aquele medo, né? Aquele frio na barriga, principalmente quando são casos novos ou se são casos mais difíceis, enfim, isso é normal. Mas quando a gente tem toda uma preparação da nossa comunicação, da nossa oratória, aliada à preparação também dos estudos, do conhecimento, do domínio da matéria, isso tudo favorece a trazer, a transmitir essa segurança, tanto para o cliente que estará conosco, como também ter uma postura diferenciada ali perante o advogado da outra parte, perante o juiz, perante o Ministério Público, enfim, perante aqueles que estarão ali participando da audiência com você. Então, a comunicação eficaz, a comunicação eficiente, verbal e não verbal, técnicas de oratória, é um combo, né? Que precisa ter todo interligado e todo bem pensado para que você consiga transmitir de uma forma muito clara, muito objetiva a sua mensagem
tanto para o cliente na prospecção, no fechamento do contrato, como também nas audiências, e isso com certeza vai refletir de uma forma extremamente positiva, tanto no sentido de comprovar, né, de demonstrar o seu profissionalismo, como também no sentido de comprovar e de demonstrar o seu domínio na matéria, a sua autoridade naquele determinado caso, ou naquele determinado nicho de atuação. Bom, ainda aqui, nesse item da importância da comunicação eficaz, eu vou acrescentar um quarto tópico aqui no cantinho. O quarto tópico, que é sobre o impacto da experiência do cliente quando a gente usa uma comunicação eficaz. Então, eu vou colocar aqui experiência do cliente. Note que aqui são fases diferentes do cliente dentro da jornada dele na nossa advocacia, tá? Esse primeiro momento é a prospecção, eu estou ainda ali angariando o meu cliente, estou trazendo conteúdos informativos, estou fazendo um primeiro atendimento, uma primeira consulta, é aqui nesse momento onde a gente está tendo ali aquele primeiro contato, tá? No item 2, o fechamento do contrato, aí o cliente já confiou na gente, já quer bater o martelo para fechar o contrato, a gente está direcionando o cliente para poder assinar então, efetivamente, a contratação dos nossos serviços. E esse item número 4, a experiência do cliente, ela é como um todo, tá? E aqui a gente pode mencionar a parte de ter uma comunicação eficaz na nossa advocacia para trazer essa experiência satisfatória, essa experiência excelente, né, do cliente dentro da nossa advocacia, quando a gente comunica de uma forma clara a respeito de tudo que envolve o caso dele. Como eu falei anteriormente, sempre prezando pela verdade, pela realidade dentro daquele caso, né, que envolve o cliente. Então, isso evita mal entendidos, isso evita com que o cliente fique também toda hora perguntando, toda hora querendo saber. Se nesse momento você traz sempre uma comunicação efetiva, se você tem um procedimento interno também para trazer atualizações para o cliente a respeito do andamento processual ou do andamento do procedimento ou da assessoria que contratou no seu escritório, se você está sempre preocupado em trazer esse acompanhamento para o cliente, ter essa comunicação com o cliente, a experiência dele tende a ser muito maior. A experiência no sentido dele gostar do seu serviço, de sentir segurança e ver que você é um bom profissional. Um profissional realmente que se preocupa com os seus clientes e não que está preocupado apenas em fechar contratos. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa comunicação para evitar maus entendidos, ser claro em relação aos prazos, ser claro em relação ao procedimento, tá? A gente, muitas vezes, quando é principalmente uma demanda judicial, a gente não pode garantir muitas coisas a depender de cada caso, né? Então, a gente precisa ser muito claro em relação a isso. E toda essa comunicação do nosso cliente, em cada passo a passo, em cada etapa que ele está dentro do nosso escritório, traz uma satisfação muito maior para o nosso cliente, né? Além de demonstrar profissionalismo, segurança, autoridade, confiança. E isso é um ponto muito importante, porque esse cliente que tem um nível de satisfação alto na prestação do seu serviço, ele é aquele cliente que vai indicar você para outras pessoas. Então, é uma publicidade gratuita, né? Sempre que ele tiver oportunidade, ele vai falar de você pro familiar, pro amigo, pro colega ou pro qualquer um que esteja ali comentando que precisa de um advogado, de uma advogada. Então, a importância da comunicação, como deu pra gente ver aqui, a comunicação ela é extremamente importante dentro da nossa advocacia, em várias etapas, seja na prospecção, seja no fechamento do contrato, seja na experiência do cliente durante toda a jornada dele dentro do nosso escritório, e também, do outro lado, né, a importância de ter uma comunicação efetiva no exercício mesmo da nossa profissão, no sentido puro da palavra, né, quando a gente tá ali no contato, na audiência, contato com outros colegas, com outros profissionais, ao desempenhar a nossa função jurídica efetivamente. Bom, partindo aqui, a gente vai falar um pouco de comunicação verbal e comunicação não verbal. Como eu falei no início, é um combo, né? A gente tem aí que ter isso costurado, alinhado, tudo para comunicar de uma forma mais efetiva. Então, a comunicação verbal, vamos falar da comunicação verbal primeiro? Como eu disse, é trazer clareza, trazer uma comunicação objetiva, tá? Evitar frases complicadas, evitar falar o juridiquês, né? O leigo, a pessoa comum, a pessoa que está preocupada só em resolver o problema, em resolver o seu caso, a sua situação, ele não vai entender se você começa a falar de artigos, se você começa a falar de palavras que são difíceis. Então, é muito importante trazer essa clareza, essa comunicação objetiva, claro, sem ficar enrolando, sem ficar querendo contar mil e uma coisas.
conte aquilo que o cliente precisa saber. Conte aquilo que o cliente realmente tem que ter conhecimento a respeito do caso dele, a respeito da solução que vai ser necessária e o caminho ali que vai ser traçado para o caso dele. A gente precisa entender quem é o nosso cliente, né? Qual é o perfil desse cliente, porque a gente vai ter comunicações diferentes para clientes diferentes. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha e tratar todo mundo de forma igual, não é assim. Então, se eu atendo um cliente que ele é mais humilde, que tem um nível de escolaridade mais baixa, uma pessoa que sempre trabalhou no trabalho braçal, na roça, poxa, você tem que entender que é uma pessoa simples, que você tem que trazer ali uma comunicação muito mais objetiva, muito mais coloquial, muito mais simples, para que a sua comunicação realmente seja efetiva. Ou seja, realmente o cliente, o seu ouvinte, perceba e entenda aquilo que você está comunicando. Agora, se o cliente que eu atendo, ele é um cliente diferente, é um cliente que tem já um certo nível de escolaridade, que já tem uma posição social um pouco maior, um pouco mais elevada, enfim, é uma segmentação diferente de cliente. Eu vou poder também utilizar uma comunicação diferente para esse tipo. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, de quem é o nosso cliente, para poder, então, comunicar de forma correta, de forma adequada. Cabe a nós isso. Cabe a nós falarmos de forma que aquele cliente, que aquela pessoa, a forma com que ele entenda, com que ele compreenda. Isso é dever nosso, tá? Então a gente precisa saber adequar as nossas palavras, adequar a nossa comunicação, para que possamos ser entendidos de uma forma muito mais eficiente. E isso, além de trazer a experiência do cliente muito mais satisfatória, como eu disse anteriormente, evita muitos maus entendidos também com o próprio cliente, né? Em lidar com o próprio cliente dentro da nossa advocacia. Então, a comunicação verbal, clareza, objetividade, palavras simples, analisando e verificando sempre quem que é o seu cliente para você poder adequar a sua comunicação. E outro ponto importante dentro da comunicação verbal é também o tom de voz. O que é isso, tom de voz? É realmente você ajustar a forma que você está falando. Né? Muitas vezes as pessoas têm o hábito de falar muito alto, ou falar muito rápido, ou então outros falam devagar, lento demais. Você tem que ter essa percepção de como que está a sua fala, para você conseguir adequar, para você conseguir ter um tom de voz que seja ali, ao mesmo tempo, firme, para passar a confiança para o cliente, para passar a segurança para o cliente, ou dentro de uma audiência, poder transmitir também essa segurança, essa firmeza, mas ao mesmo tempo ter um tom de voz amigável, um tom de voz que traga essa conexão com o seu cliente, tá? Então, clareza, objetividade e um tom de voz adequado, que transmita profissionalismo, mas ao mesmo tempo transmita essa conexão com o seu cliente, tá? E vamos passar agora para a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, o que é? É realmente a nossa postura, a nossa imagem, né? A postura, a imagem. E aqui dentro tá tudo, né, relacionado à roupa, para as mulheres, maquiagem, cabelo, enfim, acessórios, tudo. E a postura, né, de não estar assim sempre olhando para baixo, a postura caída, mas ter uma postura ereta, uma postura firme. Tudo isso, ainda que de forma indireta, ainda que de forma lá no subconsciente, é transmitida junto com a nossa linguagem verbal, tá? Então não adianta nada eu falar de uma forma super clara, objetiva, de uma forma didática, mas se eu tô falando assim, olhando para baixo, com o meu tom de voz baixinho, né, uma postura sem qualquer firmeza, qual que vai ser a impressão que as pessoas que estão me ouvindo vão ter a respeito de mim? Eu vou estar transmitindo profissionalismo? Eu vou estar transmitindo segurança? Não, muito pelo contrário. Eu posso estar sabendo absolutamente tudo sobre o caso ou tudo sobre aquele tema, ser uma especialista, ter estudos, ter artigos publicados, mas se na hora de transmitir isso, se na hora de comunicar isso, eu não tenho uma postura adequada e eu não sei comunicar verbalmente de forma firme, aliada à minha postura e à minha imagem, isso pode muitas vezes o quê? Ir por água abaixo, ir pro ralo, né? Então, enquanto que outros podem ter muito menos experiência ou muito menos conhecimento em um determinado assunto, mas pelo fato de ter uma postura reta, de ter uma imagem, né, pessoal toda alinhada, de saber comunicar e impostar a voz de uma forma profissional que traz segurança, mas ao mesmo tempo amigável, acessível, essa pessoa ela vai ser muito mais
bem vista do que o outro, né? Do que o primeiro exemplo que eu dei. Então a gente tem que se policiar nesse sentido, né? Principalmente as pessoas que são muito mais tímidas. Eu sei porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Toda a preparação foi assim, eu não nasci uma pessoa que extremamente extrovertida, que sempre falou pelos cotovelos e, enfim. Não. O fato de eu, hoje, conseguir falar, de conseguir gravar uns vídeos com uma maior desenvoltura, foi por prática, foi por treino. E tudo é treinável. A comunicação, ela é treinável. A desenvoltura na hora de gravar um vídeo, ela é treinável. A desenvoltura e a comunicação na hora de você dar uma palestra ao vivo, na hora de você dar uma aula, ela é treinável. Então, você que precisa fazer uma autoanálise e entender, né? Onde que você precisa ajustar na sua comunicação? É o seu tom de voz? É a sua postura? É a sua imagem pessoal? Tá? Para que tudo isso esteja devidamente alinhado para você transmitir efetivamente essa segurança, esse profissionalismo, essa confiança para o cliente, tá? Tanto naquelas etapas da prospecção, fechamento de contratos, a experiência do cliente durante toda a jornada dele dentro da sua advocacia, como também no exercício da sua profissão, numa audiência ou ao lidar ali com qualquer situação em que você precisa se comunicar com um juiz ou com outro advogado ou com qualquer outra parte ali no exercício da sua profissão, da sua advocacia, tá? Então, comunicação verbal e comunicação não verbal é uma soma, precisam estar juntos, né? Precisam estar juntos. Postura, imagem, e aqui eu esqueci de colocar gestos também, né? Muitas vezes as pessoas falam de uma forma super engessada, né? Como se fosse um robô e começa não tem variação na intensidade da voz, não tem variação de tom, não tem variação o ponto e a vírgula, parece que nem respira e tá ali engessado. Ou então fala muito devagar e engessado. Ou outras pessoas, ao contrário, falam muito rápido, são expansivas com os braços, com os gestos. Tudo isso precisa ser um equilíbrio, né? Nem muito e nem pouco. Precisa ser realmente equilibrado para que você tenha uma postura mais eficaz, né? Aqui a gente tá falando sempre de comunicação eficaz, de uma comunicação assertiva. Não estou aqui e nem sou especialista nessa área de comunicação e de imagem, né, pessoal, de postura, para poder falar de uma coisa muito mais aprofundada. Aqui é realmente o básico para que você consiga perceber já dentro da sua postura, dentro da sua comunicação, dentro da sua imagem pessoal, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa realmente dar aí um pitaco, né, para trazer ou para poder melhorar ainda mais a sua comunicação com o cliente, a sua postura, a sua visibilidade e trazer ainda mais profissionalismo para a sua advocacia. Bom, então vamos lá, partindo para o próximo item, a gente vai falar um pouquinho então de técnicas, né? Até agora a gente falou sobre a importância da comunicação efetiva para o nosso cliente, na prospecção, no fechamento de contrato, na experiência do cliente, no exercício da nossa profissão, né? Numa audiência. A gente falou sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal, que precisam estar alinhadas, né? De uma forma clara, uma comunicação clara, objetiva, didática, sempre entendendo quem é o nosso cliente, para quem que a gente está comunicando, para poder adequar a forma com que a gente fala, o nosso tom de voz, as palavras que a gente usa e também, somado a isso, a nossa postura. A nossa postura física, como a nossa imagem pessoal, na questão de cabelo, maquiagem, roupas, né? De estarmos sempre, não estou dizendo aqui uma imagem pessoal impecável, né? De estar sempre de blazer, sempre de terno, não é isso, né? Mas estar realmente alinhados com a nossa profissão, que é uma profissão realmente mais formal, né? E agora a gente vai falar sobre técnicas de oratória, como colocar tudo isso que a gente falou até agora realmente em prática, né? E aqui um dos primeiros pontos é ter o domínio sobre o tema. Tá? Não adianta a gente ter tudo na cabeça a respeito das técnicas de oratória, de comunicação, de tom de voz, de postura, se a gente não tem domínio sobre o tema. A gente vai ficar só enrolando, enchendo linguiça e não vamos chegar a lugar nenhum. Então aqui é muito importante para que a nossa comunicação seja realmente efetiva para com o nosso cliente ou lá na audiência, a gente tem que ter domínio sobre o tema, né? A gente tem que saber aquilo que a gente está falando. E quando a gente domina o tema,
já é assim, meio que automático. A gente tem mais segurança. Né? E quando a gente tem mais segurança sobre aquilo que a gente está falando, a nossa postura muda, o nosso tom de voz, a nossa impostação vocal também muda. Quando a gente já não domina muito o assunto, já nem sabe mais ou menos como é, já de uma forma inconsciente, a gente já fica mais fechado, mais encolhido, nosso tom de voz já fica mais baixo, muda totalmente a nossa postura e a nossa impostação vocal. Né? Então, é importante ter esse preparo técnico, ter o preparo sobre o tema, tá? Para a gente poder transmitir, então, mais segurança na hora da gente estar ali comunicando, na hora da gente estar falando, seja com o nosso cliente, seja na audiência, tá? Outro ponto importante é organizar as ideias, tá? Organizar as ideias, organizar os pensamentos. Se você é uma pessoa super agitada, super afoita, que muitas vezes nem pensa e já tá falando, você precisa tomar cautela, tá? Organize suas ideias. Como eu disse lá no começo da nossa aula, tem muitas pessoas que começam a falar e emendam um assunto no outro, começa uma coisa, não termina e já começa a contar uma outra em seguida e não volta para concluir a primeira e fica tudo assim meio, tá, e aí, o que a pessoa quis dizer? Né? E isso é muito comum de acontecer, tá? Então você precisa organizar as suas ideias, principalmente se você vai numa audiência, principalmente se você vai ter que fazer uma sustentação oral ou uma defesa, você já tem que estar ali preparado, tanto em relação ao domínio técnico do tema, como também a organizar as suas ideias. Quando você vai atender um cliente, seja ali o primeiro atendimento, seja a primeira consulta, temos uma aula onde eu já falei sobre isso aqui, né, de realmente você se preparar para a consulta. Pedir para o cliente adiantar um pouco sobre o caso dele para você buscar e ver se você já tem conhecimento sobre o tema, se você precisa estudar um pouquinho mais, aquilo que você precisa ter para você se preparar e organizar as suas ideias e ter uma consulta com o seu cliente muito mais efetiva, muito mais produtiva e, o ponto principal, muito mais profissional e trazendo muito mais segurança e confiança para o seu cliente, tá? Então, saber organizar as ideias, ter domínio sobre o tema. Aqui o outro ponto é ser persuasivo. Mas aqui eu não tô falando daquela persuasão, daquele gatilho mental, daquela coisa, daquela manipulação. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. É realmente no sentido de você apresentar os fatos, de você defender aquilo que você acredita, né? Aquilo que você está mostrando para o seu cliente. Seja na audiência, óbvio, né? Você vai defender os direitos ali, o caso do seu cliente, e você precisa ter as técnicas para transmitir de uma forma persuasiva ali a sua defesa ou a sua contestação, enfim, a área em que você for atuar. Mas também você precisa ser persuasivo com o seu próprio cliente na consulta, principalmente quando a gente está direcionando para o fechamento do contrato, para quebrar as objeções, para poder realmente explicar para o cliente que muitas vezes o prejuízo dele vai ser muito maior se ele não contratar um advogado, se ele não contratar os seus serviços, tá? Então, a persuasão de uma forma real, né? De uma forma que seja ali adaptada, não de uma forma de manipulação ou coisas do gênero, tá? Isso jamais. Mas realmente ter ali dados, ter fatos, saber demonstrar o seu ponto de vista, né? Defender ali o seu posicionamento, a sua profissão no fechamento do contrato ou, claro, defender o caso do seu cliente numa audiência, tá? O outro ponto é se adaptar ao público, que aqui a gente já falou lá anteriormente, adaptar ao público. Mas aqui eu vou colocar de novo, porque é algo realmente importante. A gente tem que saber quem que é o nosso público, para quem que a gente está falando, para poder adaptar a nossa comunicação, adaptar a forma com que a gente está falando, tá? E isso vai trazer uma comunicação muito mais efetiva, tá? E aliado a isso, além de ser uma comunicação muito mais efetiva no sentido do ouvinte, né, do cliente, enfim, da pessoa, entender aquilo que nós estamos querendo dizer, também vai ser eficiente no sentido de trazer uma empatia, né? Uma conexão com o cliente. Nossa, a advogada tá falando para mim de uma forma tão simples, eu tô conseguindo entender, ele tá preocupado realmente em me explicar. E isso gera conexão, isso gera confiança do seu cliente com você. E isso, óbvio, é muito importante e demonstra profissionalismo, tá? Bom, então vamos lá. Além dessa parte, né, das técnicas de oratória, que eu já listei aqui, essas 4, é muito importante também a gente entender que a gente precisa treinar.
Se você tem dificuldade em gravar vídeos, se você tem dificuldade em falar em público, se você tem dificuldade em ir numa audiência, isso é treinável. Você precisa entender os pontos ali que são fracos, né? Quais são as suas fraquezas nessa questão da comunicação, nessa questão de oratória, de postura, frente a outras pessoas, frente a um público ou frente a uma câmera, para você conseguir, então, perceber e melhorando essas fraquezas, ir treinando, tá? Oratória, comunicação, saber comunicar de uma forma didática, objetiva, resumida, de uma forma clara e ao mesmo tempo com desenvoltura, é treino. Ninguém nasce sabendo, né? Isso tudo ela é treinável. E se você tem muita dificuldade em relação a isso, comunicação, né, oratória, isso você pode procurar, tem inclusive profissionais, tem fonos que são especializadas nessa parte de oratória, de comunicação, que pode auxiliar ainda mais você para trazer realmente essa segurança, essa postura, essa impostação vocal, que traz realmente um profissionalismo muito mais forte também, né, dentro da nossa advocacia. Bom, e aqui também, dentro desse tópico do treinar, é importante que você perceba, né? Esse treino, ele envolve tanto em relação a você perceber o ritmo que você fala, a perceber a dicção, né? Se você é uma pessoa que fala, abre a boca, que as pessoas entendem realmente, porque tem algumas pessoas que falam que a gente não entendi o que a pessoa falou. Fala muito baixo, ou não abre quase a boca, né? Tudo isso influencia na comunicação, tudo isso é uma barreira, né? Que faz com que a nossa mensagem demore a chegar pro nosso ouvinte. Tá? Então você precisa entender a respeito do ritmo, a respeito da dicção, a respeito do tom de voz, a respeito do volume, a respeito do ritmo. O ritmo eu já falei, o ritmo aqui, que já tá aqui em cima. O que é o ritmo? É você falar com as variações, é falar pausando, né? Tem gente que engata ali a primeira e sai falando e não tem vírgula, não tem ponto, nem respira. Então é importante manter um ritmo cadenciado, um ritmo correto ali para que não seja nem tão rápido, mas também nem tão devagar que dá sono, né? Então são várias coisas, vários pontos que precisam ser adequados na sua comunicação e isso fará muita diferença, principalmente na percepção do profissionalismo, na percepção do cliente em relação ao seu domínio, à sua segurança e a confiança dele também em você, tá? E tudo isso, óbvio, é prática, né? É treino e prática constante. É buscar, é adaptar, é melhorar, é se autoanalisar para ver realmente aquilo que você precisa melhorar e treinar e praticar sempre. Bom, agora que você já sabe a respeito da importância em se ter uma comunicação eficaz na sua advocacia, eu convido você a fazer uma autoanálise, uma reflexão mesmo. Veja quais são os pontos em que você precisa melhorar. É a sua comunicação verbal? Você precisa melhorar o seu ritmo, a sua dicção, o seu tom de voz, a sua impostação vocal? Ou é a sua comunicação não verbal, a sua postura, a sua imagem pessoal? Veja de forma verdadeira, tá? Faça uma análise realmente crítica de si mesmo e veja aqueles pontos que você precisa melhorar. Tenha em mente que você tendo uma comunicação de uma forma muito efetiva, eficaz, tanto em relação ao seu cliente, no atendimento, no fechamento do contrato, na experiência do seu cliente com você, na produção de conteúdo nas redes sociais, como também, do outro lado, uma comunicação efetiva e uma postura firme nas audiências, isso transmite de uma forma muito melhor o seu profissionalismo, tá? Isso transmite o domínio, a sua autoridade naquele assunto e isso reflete de forma significativa na sua empresa, que é a sua advocacia. Então, faça essa análise e melhore aquilo que precisa ser melhorado, porque isso só vai ser benefício para você. E muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Eu deixo o meu Instagram para você me acompanhar por lá também, que tem conteúdos, e o meu site, onde você encontra a aba dos cursos, onde você também vai ver ali e saber um pouquinho mais sobre a Meta, que é a mentoria estratégica e transformadora da sua advocacia, que é uma mentoria realmente pensada para trazer uma visão 360 para que você consiga estruturar a sua advocacia como uma empresa e realmente transformar a sua advocacia de uma forma muito mais estratégica, de uma forma sólida e ter muito mais resultados. Se você gostou, curte aqui, deixe seu comentário, se você ficou com alguma dúvida ou as suas sugestões. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!